bem-vindo ao JCCast. Hoje estamos apresentando nosso querido historiador Matheus, que vai falar sobre A Noite na Taverna, um livro extremamente bom. Boa tarde, Matheus. Bom, primeiramente eu gostaria de saber um pouco, o que vocês mais sabem sobre A Noite na Taverna? Rapaz, deixa eu te contar que eu vi esse livro na internet, achei muito interessante, uma parte onde ele se apaixona provavelmente pela mulher do mestre, e isso me deixou assim comovido, deu vontade de ler, porém eu estou muito sem tempo, fazendo trabalho e tal, e chamamos o senhor aqui para gostar dessa história. Bom, você disse que se sentiu muito comovido, mas você fala que a história não é bem assim, na verdade. Como assim? Como é que eu posso explicar? A história, ele basicamente se apaixona pelo esposo do mestre e tal, não pelo lance do amor por causa do sentimentalismo, mas a história em si é mais. Eu acho que a palavra não é macabra, seria bizarra, esquisita. Tem isso também, né? Na história, basicamente eu conto sobre o Gernado, que ele começou a morar. A partir do tempo ele começou a morar com o mestre dele, e nisso ele acabou conhecendo a esposa do mestre e a filha do mestre. Acontece que houve uns pequenos problemas, ele acabou se apaixonando pela esposa do mestre. E isso, como eu posso dizer? Até falando de digamos. Bom, isso acabou acarretando um monte de problemas, porque além da paixão que ele acabou criando pela esposa, ele ao mesmo tempo não queria fazer nada por conta do sentimento de traição, do respeito que ele tinha pelo mestre dele. Aí, na história lá, ele conta sobre como é que ele passou as noites lá na casa do mestre dele, e uma parte que pegava todo mundo, pelo menos me intrigou no começo do livro, foi que toda noite que ele ia para a cama dele dormir, no corredor escuro, do nada, a lâmpada dele apagava. E o local ficava escuro. É por causa que o conto se passa numa época mais antiga, então lá não existia muito as questões de iluminação nos lugares. Até porque nesse tipo de conto é tudo uma cinematografia mais macabra, mais gótica. E nessa explicação lá, ele basicamente estava andando no corredor com a lâmpada e do nada a vela da lâmpada apagou. E nisso, do nada uma pessoa com um manto branco foi lá, beijou ele e foi embora. E ele, durante muito tempo isso estava acontecendo e ele não sabia quem era. Fantasma, talvez? Isso daí era uma das... Mas eu ensinei aqui. Não entendo. É uma pessoa. Bom, aí... Fantasma de terra. Uma das explicações lá, ele já chegou a pensar que poderia ser um fantasma por conta do manto branco e pelo fato de que a pessoa tinha cabelos loiros, porque era difícil de saber quem era por conta da iluminação do local, como eu tinha explicado. Mas no fim ele acaba descobrindo que era a filha mais nova do mestre, a filha de 15 anos. Caramba, ou seja, tá lá de casa de pedofilia no mesmo livro. A partir dos 14 já pode. É daí isso pra polícia federal, né? Antes do senhor continuar, peço perdão, mas eu tenho que mostrar no seu patrocinador esse chiclete da Netos, muito bom. Se você quiser sair e ver uma gatinha, você tem que comprar esse aqui que vai te deixar com bom hálito. Com certeza a gatinha vai te dar, ó, a moral. Voltamos já. À vontade, voltamos com o JCCast. Gostaria de fazer algumas perguntas ao seu historiador sobre o que você achou do final desse livro. O final foi bastante surpreendente, porque ele traz vários pontos de vista. E de começo eu não tinha notado. Eu escutei sobre uma noite da taverna em uma aula de português que estavam falando sobre romantismo. Aí me explicaram lá bastante sobre a parte do Gernado. Só que não tinha pontos de vista mais detalhados. Quando eu fui ler, dava pra ver um sentimentalismo diferente. Na explicação, quando você tira todo o sentimentalismo, você pensa que o Gernado era só um babaca, que ele não teve coragem de assumir a responsabilidade que ele tinha com o filho dele, no caso seria a responsabilidade que ele tinha com a filha do mestre, e também não teve coragem de admitir os erros dele. Então, toda essa coisa só parece que o cara é um covarde, só que na explicação do sentimentalismo de toda a história, você percebe um ponto de vista diferente. Dá pra ver a confusão que ele tinha na mente dele. Ele não sabia se escolher entre o romance e o amor dele pela deusa ou
ele tinha com a Laura, com base no filho dele. E também, na explicação no final, como é que vocês sabem, todo mundo morre por conta do velho lá que decide se vingar. Ele decide se vingar e matar o Gernaro. Acontece que o Gernaro, depois que ele sobrevive, ele chega a cogitar pedir perdão. Porque ele estava realmente hesitante, porque ele queria o perdão do mestre dele, ele queria de tudo menos o perdão do mestre dele. Só que ele hesita e decide se vingar, ele muda de ideia. E essa parte daí não era muito mostrada na história. Ou seja, depois dele traçar a filha, ainda quis matar ele. Isso é uma história bastante. Mas, Matheus, o Genaro se arrependeu das suas ações? Isso que é contado, tipo, ele se arrepende da morte da filha, porque não foi mostrado durante o enredo, só que na hora que eu fui ver o livro, mostrava lá que ele se arrependia da morte da filha, ele sofreu bastante, ele se sentia muito culpado e ele não conseguia nem entrar no quarto dela sem chorar. Tipo, ele tem uma cena específica que o mestre leva ele no quarto da filha que tinha morrido e ele do nada começa a se ajoelhar em lágrimas, porque ele não estava aguentando o peso da morte da filha. E toda essa cena era bastante retratada no livro. Eu achava isso muito interessante. Bom, então ele queria o perdão do mestre, né? Pela perspectiva que eu vi, ele só queria a vingança contra o mestre dele, ele não queria o perdão. Porque, tipo assim, o perdão é muito mais difícil de conseguir, já que ele, além de ficar com a esposa do cara, né, ele fez a filha dele cometer suicídio. Então, para obter esse perdão, ia ser muito mais difícil na parte desse. Mas nesse caso aí, desculpa te cortar, mas nesse caso aí é bem mais elaborado, porque na morte entre aspas, morte do Gernaro, que foi a tentativa de assassinato do velho, acontece todo um tema lá, tipo, ele não tinha só saído com o velho e o velho jogou ele de lá no penhasco. Acontece que eles estavam lá e tiveram diálogo, tiveram muita discussão lá. O velho tinha entrado numa cabana, onde lá tinha uma senhora que vendeu alguma coisa pra ele. Na hora que o velho volta com o Gernaro, do nada começa uma discussão e o velho até chega a uma história. Tipo, ele literalmente chega no Gernaro e fala, deixa eu te contar uma história. Teve um aprendiz que foi morar na casa do mestre e acabou traindo o mestre. Ele acabou tendo um relacionamento com a esposa do mestre e com a filha, Alison Hunter, e acaba causando a morte de todo mundo. Aí, o que você acha desse miserável que foi o aprendiz? Tipo, tem todo esse diálogo entre o mestre e o aprendiz. E o mestre vai lá, tipo, com um olhar de ódio do Gernaro. Tipo, ele tava realmente sentindo raiva do Gernaro. Ao mesmo tempo que ele tava sentindo pena, ele tava triste, ele tava com muito ódio do Gernaro. E o Gernaro via isso, ele chegou a se humilhar lá na frente, ele se ajoelhou, chorou, pediu perdão, estava implorando para o mestre ter piedade. E o mestre, ele estava muito triste de fazer isso. Só que ele, do mesmo jeito, ele estava com ódio, não se arrependeu. Se arrependeu. Ele empurrou o Gernaro com todo o ódio que ele tinha para matar o Gernaro. E no processo, depois que ele achou que tinha matado o Gernaro, ele voltou para a casa dele e tomou veneno que tinha comprado com a moça que estava lá no penhasco. E naquele momento o mestre já tinha decidido tudo o que ia acontecer. Ele já tinha tomado a decisão de que ele ia matar o Gernaro e já tinha decidido que ele também ia se matar logo depois. E enquanto a esposa, você disse que todo mundo morreu, o que aconteceu exatamente com a esposa? A esposa ela não aguentou a morte do mestre. Ela basicamente perdeu toda a família dela nesse processo. Além dela perder o Gernaro, que, caso vocês não saibam, ela se apaixonou pelo Gernaro. É dito na história que o Gernaro conseguiu conversar com ela e se declarou para ela e ela aceitou. Ela não queria aceitar, só que ela estava realmente apaixonada pelo Gernaro. Então, além de ela perder o Gernaro, que era basicamente a pessoa que ela amava naquele tempo, ela perdeu a irmã mais nova dela, em teoria, irmã barra filha dela, que seria a Laura, que era a menina de 15 anos, e perdeu o marido, que era o velho, que também morreu. Vendo todos esses familiares dela morrendo, ela sentiu tanta culpa que não queria mais viver sozinha. Então ela se matou também. Mas, na sua opinião, qual foi o maior erro de Genaro? Por causa disso aí é uma questão mais complicada, porque não dá pra dizer exatamente que a paixão veio.
tipo, todos os atos dele foram baseados em paixão, em sentimento mesmo. Não dá pra dizer que foi realmente errado ele seguir o coração dele, mas também dá pra dizer que tinha caminhos diferentes que podiam ser seguidos. Tipo, no caso, qualquer homem que se preze, que se considere digno, responsável, ele tornaria responsável por seus atos. Tipo, na hora parte que ele dormiu com a filha mais nova e ela engravidou. Nesse caso aí, eu acho que qualquer homem que se preze teria tomado a responsabilidade de cuidar do filho. Teria cuidado da filha mais nova e do filho dele mesmo. Só que, nesse caso aí, ele se acovardou. Ele decidiu que não queria tomar responsabilidade por isso, porque acabou causando toda a morte do pessoal. Então, na minha opinião, o maior erro dele foi não ter tomado coragem para assumir suas responsabilidades. Na minha opinião,